Olá pessoal, hoje eu venho aqui falar com vocês sobre geometria plana, o início da geometria plana. E ela começa com noções primitivas de ponto, reta e plano. O que são noções primitivas? São ideias que a gente são ideias, percepções, né, que a gente já carrega conosco. Não precisa de demonstração. Por exemplo, ponto, para nós aqui, pode ser simplesmente eu tocar com um pincel aqui nessa lousa. Isso é um ponto. Tá? Observa que essa lousa, eu posso fazer aqui, construir infinitos pontos. O local onde você pode construir infinitos pontos, normalmente a gente chama de plano. É a ideia do plano. O caderno, que você tem aí, sua folha de caderno, seria um exemplo de um plano. A parede da sua sala, a parede aqui onde está essa lousa, seria uma ideia de um plano. Um plano, ele é representado assim. Posso representar assim. É importante termos a ideia do seguinte, que um plano ele se estende infinitamente para todas as direções. Então um plano ele é infinito. Um plano é infinito. Aqui eu estou desenhando apenas uma parte do plano. A lousa seria apenas uma parte de um plano. Então nesse plano você tem como construir infinitos pontos. Como se representa um ponto? Um ponto ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. O A, o B, etc. É uma letra maiúscula, não esqueça disso. Representa um ponto. E o plano? O plano você representa por uma letra grega. Pode ser alfa, beta, teta e outras letras gregas que você conhecer. Então, como eu disse, num plano eu tenho infinitos pontos. Se eu tenho infinitos pontos no plano, eu tenho pontos que me criam a ideia de alinhamento. Alinhamento. Como são infinitos, eu tenho uma ideia aqui de alinhamento, então eu posso fazer isso aqui. E aí vem a minha ideia de reta. Então reta são quando você tem infinitos pontos alinhados. E observa que eu tenho aqui nesse plano infinitas retas, uma vez que eu tenho infinitos pontos. Uma reta ela é representada por letras minúsculas do nosso alfabeto. R, S, T. Qualquer letra minúscula do nosso alfabeto representa uma reta. Num plano, eu tenho infinitos pontos. Também tenho infinitos pontos fora do plano. Né? Tenho pontos aqui também fora do plano. Numa reta, eu tenho infinitos pontos. Fora da reta, também eu tenho infinitos pontos. Tá? Então, numa reta, vou desenhar aqui. Para nós agora, nós vamos considerar como plano a nossa lousa. Vou considerar como um pedaço de um plano aqui a nossa lousa. Então eu vou pegar pontos alinhados nessa lousa aqui. Tenho aqui a nossa reta, representada por a letra R. Então eu tenho aqui uma reta R. Observe que nessa reta R eu tenho infinitos pontos. Fora dela também eu tenho infinitos pontos. Então se eu pego um ponto aqui, por exemplo, ponto A, eu digo que esse ponto A pertence à reta R. Se eu pego um ponto aqui fora, um ponto B, então eu digo que esse ponto B não pertence à reta R. Então um ponto, uma reta tem infinitos pontos e fora dela também. Eu vou pegar agora um outro ponto, bem aqui, um ponto C, um ponto D aqui. Observa que esses pontos A, D e C pertencem à mesma reta. Então nós dizemos que o ponto A, o ponto D e o ponto C são pontos colineares. Colineares. A palavra colinear significa mesma linha. Então mesma reta. Tá? 3 pontos são colineares, 3 ou mais pontos, né? Aliás, 2 ou mais pontos são colineares quando pertencem à mesma reta. E se esses pontos pertencem ao mesmo plano, são coplanares, a gente chama de coplanares. Se eu tenho retas que pertencem ao mesmo plano, tem uma reta aqui, tem uma outra reta aqui, uma reta S, por exemplo. Então, a reta S. Então, eu tenho a reta R, a reta S pertence à lousa, que é o meu plano que eu estou usando. Então, R e S são coplanares. Coplanares. Tá? Mesma, planar, mesmo plano. Tá? Então, pontos que pertencem à mesma reta são
colineares. Retas ou pontos que pertencem ao mesmo plano são coplanares. Tá? Observe que, ainda no meu plano aqui, eu tenho infinitos pontos, também tenho infinitas retas. Tá? Se eu perguntar de vocês, eu pegar um ponto aqui e pergunto de você, quantas retas passam por esse ponto? Quantas retas esse ponto determina? Né? Então você pode, vou lá tentar desenhar. Desenho uma aqui, desenho outra aqui e saio desenhando aqui. Observa que você vai desenhando aqui e chega à seguinte conclusão, que por um ponto passam infinitas retas. Você não consegue determinar uma única reta tendo apenas um ponto. Mas se eu pego dois pontos distintos, pego um ponto A aqui e um ponto B, o que significa a palavra distinto? Significa pontos diferentes, em posições diferentes, né? Então, ponto A e ponto B são pontos que pertencem ao meu plano, são pontos distintos. E eu pergunto, quantas retas passam por esses dois pontos ao mesmo tempo? Aí você vai tentar construir lá, você vai chegar à conclusão que só passa uma reta por esses dois pontos ao mesmo tempo. Então, uma reta fica determinada, bem determinada, quando você conhece dela dois pontos distintos. Então eu posso dizer que uma reta é determinada por dois pontos distintos e posso dizer também que dois pontos distintos determinam uma única reta. Tá? Então, muito cuidado com isso. Agora, se eu te der uma reta, como essa daqui, e te der um ponto, não, vou fazer a seguinte pergunta, eu tenho uma reta, essa reta aqui é determinada por AB, e eu pergunto de você o seguinte, quantos planos passam por essa reta? Quantos planos passam por ela? Quantos planos eu posso desenhar tendo uma reta? Imagine meu pincel aqui, um pedaço de reta. Quantos planos, quantas folhas de papel eu posso passar por ele aqui? Observa, eu passo um assim, outro assim, outro assim, outro assim, outro assim. Eu posso passar infinitos planos aqui por essa reta. Então, uma reta determina infinitos planos. Tá? Fica um pouco até difícil de eu desenhar aqui. Eu posso tentar desenhar, mas não vai ficar muito legal o desenho. Mas você observa que eu posso desenhar aqui infinitos planos. Tá? Então, posso desenhar passando por essa reta infinitos planos. Então, um ponto, infinitas retas. Uma reta, infinitos planos. Então eu pergunto agora o seguinte, se eu tiver aqui uma reta, pego aqui uma reta R, tenho dois pontos dessa, eu conheço dois pontos dessa reta, então eu conheço a minha reta. Vou pegar um ponto fora dela, só um ponto fora dela. Agora eu pergunto, quantos planos passam por essa reta e esse ponto ao mesmo tempo? Agora sim, você pode tentar aí imaginar e você vai chegar à conclusão de que somente um plano passa por essa reta e esse ponto ao mesmo tempo. Tá? Então, se eu tenho uma reta e tenho um ponto fora dessa reta, somente um plano passa por esses dois, a reta e o ponto. Aí nós chegamos à seguinte conclusão, que um plano fica bem determinado quando você conhece três pontos distintos. Tá? Ou uma reta ou um ponto, ou três pontos distintos. Né? Não colineares, tá? Porque se eles estiverem na mesma reta, vai determinar infinitos planos, como eu expliquei aqui. Mas se eu conheço uma reta e um ponto fora dela, ou conheço dois pontos, três pontos não colineares, então eu tenho um plano. Tá? Então um plano fica determinado quando você conhece uma reta e um ponto fora dela, ou três pontos não colineares. Ainda aqui no nosso plano, agora, a gente tem o seguinte, infinitos pontos, infinitas retas. Então, eu vou pegar uma reta só desse plano aqui. E eu quero desenhar outra reta nesse plano. Observe, tem três formas de desenhar essa reta. Eu posso desenhar essa reta tocando nessa aqui. Deixa eu pensar esse tamanho. Eu posso desenhar essa reta tocando nessa reta aqui. Né? Eu posso desenhar essa reta
ao lado dessa daqui. E posso desenhar essa reta sobre ela, aqui em cima. Então eu posso desenhar a reta tocando aqui num ponto, vou chamar aqui de ponto A. Eu posso desenhar essa reta aqui ao lado e posso desenhar essa reta aqui em cima. São 3 formas de você desenhar essa reta. Cada uma desses desenhos aqui recebe um nome. Tá? Então, se essa reta aqui, eu vou chamar de reta R, está passando aqui ao lado dessa reta, e eu imagino que se eu estender essas duas retas infinitamente, já que o meu plano é infinito, elas não vão se tocar nem para lá e nem para cá, então eu digo que essa reta R, e a minha reta, que eu vou chamar ela de S, eu digo que a minha reta R e a minha reta S são retas paralelas. R e S são paralelas. O que são retas paralelas? São retas que não têm ponto em comum. Tá? São retas que não têm ponto em comum. Você se estende as duas, prolonga as duas de um lado do outro, você conclui que elas não vão se tocar em nenhum ponto, então elas são paralelas. Essa minha reta aqui que eu vou chamar de T, está tocando na minha reta S em um ponto. Então eu digo que a interseção entre essas minhas duas retas, reta S e reta T, a interseção, quer dizer, que tem em comum, é o ponto A. Tá? É o ponto A. Esse ponto que eu chamei de A aqui. Então, quando a interseção entre duas retas for um ponto, você chama essas retas de retas concorrentes. Concorrentes. Aqui observe que a interseção é vazio, né? A interseção é vazio, não tem ponto em comum. Já a reta T e a reta S tem um ponto em comum, então elas são concorrentes. Já essa outra reta, que eu vou chamar de reta U, por exemplo, reta U, que está sobre a reta S, tem todos os pontos em comum, está uma sobre a outra. Então eu digo que elas são coincidentes. A reta S e a reta U são coincidentes. O que são retas coincidentes? São retas que têm todos os pontos em comum. Então as retas podem ser paralelas, concorrentes ou coincidentes. Tá? Ainda no meu plano agora, eu vou pegar aqui uma reta. Mais de reta R. Eu vou pegar um ponto sobre essa reta, somente um ponto. Vou chamar de ponto A. Esse ponto divide essa reta em duas partes. Esse ponto divide essa reta em duas partes. Do ponto para cá, para a direita, e do ponto para a esquerda. Então, do ponto A para a direita, do ponto A para a esquerda. Cada uma dessas partes aqui é chamado de semi-reta. Semi-reta. Observa que a semi-reta tem uma origem, tem um início, mas não tem fim. Tem um início, mas não tem fim. Tá? A reta não tem início e nem fim, a reta é infinita, de um lado do outro. Tá? A reta não tem início. Já a semi-reta ela tem uma origem. Como eu represento uma reta? Assim, coloco A. Como para cá eu tenho infinitos pontos, eu vou pegar um ponto qualquer, vou chamar de ponto X aqui. Então eu represento ela assim. Eu coloco A, X, a seta em cima indicando que começa em A, passa pelo ponto X. É assim que se indica uma semi-reta. Então um ponto numa reta, divide essa reta em duas partes, cada uma delas chamada de semi-reta. Observa que essas duas semi-retas são opostas, tá? Apontam para sentidos diferentes. Tá? Agora eu vou pegar, não um ponto, mas eu vou pegar dois pontos distintos, um ponto A e um ponto B. Tá? Vou pegar dois pontos distintos. Vou pegar aqui o ponto A e vou pegar aqui o ponto B. E eu pergunto agora de novo, em quantas partes esses dois pontos dividem essa reta? Agora vai ficar dividido do B para a direita, do A para a esquerda e entre A e B. Do B para a direita, semi-reta. Do A para a esquerda, já falei, semi-reta.
E entre aqui o A e o B, incluindo o A e o B, aqui, eu tenho o que a gente chama de segmento de reta. Segmento de reta. Segmento, sinônimo de uma parte, um pedaço. É um pedaço da reta. Observe que aqui eu tenho um início e tem fim. Eu consigo com uma régua, se eu pegar uma régua e colocar aqui, medir. Tá? Eu posso medir esse segmento aqui. Se eu posso medir, isso é um segmento, é um pedaço da reta. Origem A, extremidade B. Então a representação de um segmento AB, basta colocar um traço em cima sem seta. Então esse é um segmento de reta AB. E você consegue medir 10, 15, 20 centímetros. Dá para você medir isso aqui. Esse é um segmento de reta. Se eu tiver aqui na minha reta, vou pegar aqui a reta R, ponto A, ponto B, ponto C. Então eu tenho aqui, vou pegar o segmento AB, vou pegar o segmento BC. Esses dois segmentos pertencem aqui à mesma reta, então são segmentos colineares, mesma reta. Acabou. Mesma reta. Esses dois segmentos de reta são colineares porque estão na mesma reta e também tem um ponto em comum. Ó. Então eles são colineares e consecutivos, tá? Consecutivos. Por que consecutivos? Porque tem uma extremidade em comum, tá? Então são colineares e consecutivos. Também posso dizer, aqui nesse caso, que eles são colineares, consecutivos e são adjacentes. Por que são adjacentes? Porque eles não só têm a extremidade em comum. Quando tu tem segmentos que só possuem a extremidade em comum, eles são adjacentes. Então se eu pegar aqui um segmento assim e outro segmento bem aqui, pegar aqui, vou pegar ele assim agora. São colineares esses dois segmentos, AB e BC, da forma como está desenhado aqui? Não, não são colineares. Mas são consecutivos? São, porque ainda tem aqui, ó, AB e tem aqui o AC. Tem uma extremidade em comum. Então eles são consecutivos, mas não são colineares. Aqui eles são consecutivos e colineares. Aqui eles são só consecutivos, tem uma extremidade comum. Se além da extremidade tiver mais pontos em comum, então eles são não adjacentes. Tá? Por exemplo, se eu pegar agora aqui, eu peguei AB e BC. Se eu pegar aqui, vou apagar aqui o B e colocar o A aqui. Se eu pegar AB e AC, olha o que eu estou pegando, AB e AC. Então, além da extremidade em comum, que é o A, são consecutivos por causa disso, eles têm esse segmento AB em comum, porque o AC daqui para cá pega o AB e tem o próprio AB. Então, o AC e AB tem, além da extremidade em comum, tem outros pontos em comum. Então, eles não são adjacentes. Tá? Adjacente é só quando tem uma extremidade em comum. Percebam que esse assunto é bem complexo, tá? Muito cheio de detalhes. Aconselho vocês a pesquisarem um pouco mais, a lerem, assistirem bem mais o vídeo. Além de ouvir, é importante que você leia também sobre o assunto para internalizar bem essas ideias. E é claro, resolver bastante exercícios. Eu vou nos próximos vídeos resolver mais exercícios e falar um pouco menos da teoria, né? Falar um pouco mais da teoria, né? Aproveitar os exercícios para falar um pouco mais da teoria. Tá? Então, bons estudos e até a próxima.